Hoje deveria começar as aulas da rede estadual, mas o que encontramos é as portas fechadas para a educação. Os professores entraram em greve como forma de protesto hoje e amanhã. Segundo a PP Sindicato, o valor mínimo devido aos professores hoje ultrapassa os 370 milhões de reais. E segundo eles, ainda tem mais. As escolas não estão com estrutura para receber nem sequer um aluno, pois não tem merenda disponível e 10 mil servidores foram afastados, cujo 30% deles deverão ser demitidos. São merendeiras, o pessoal da limpeza, do administrativo. Resumindo, segundo a PP Sindicato, hoje as escolas estaduais do estado não têm condição de poder cumprir o seu principal dever, que é ensinar os nossos filhos a crescerem sábios. Nós estamos aqui também com um professor que também está envolvido no processo político. É muito importante a sua visão nesse momento de educação no Paraná, que sofre talvez um baque emocional. Até pode ser que a saúde da educação no Paraná está na UTI, né? Afinal, no primeiro dia de aula, os alunos não tiveram aula na rede estadual. Isso. Então, no município de Campo Largo, as escolas municipais e os ICMEIs começaram normalmente. Está tudo em dia, a nossa relação com os professores. Vamos implementar uma mudança na tabela já nos próximos dias, que vai melhorar significativamente a vida dos professores. E assim estamos todos em dia. Então pedimos para os pais mandar as crianças acompanhar na escola. A nossa questão, e que é um problema que nos preocupa também, embora não seja a responsabilidade do município, são os colégios estaduais, em que no primeiro dia de aula já começaram com greve. Por que está ocorrendo essa greve no Paraná? Porque os professores não receberam o terço de férias que, na verdade, já deveriam ter recebido no início de janeiro ou em dezembro, quando tiraram férias. Todo trabalhador pega o terço de férias para depois sair de férias. São muitos problemas que estão em jogo na questão da carreira dos professores, que eles lutaram muitos anos para conquistar. Se já falta professor no Paraná, se já não tem professor, se já vemos poucos jovens empolgados com a carreira de professor, imagine se o Estado do Paraná, se o governo do Paraná faz uma alteração na lei que torna a profissão de professor mais desvalorizada ainda. Para os pais, para os telespectadores terem uma noção, muitas pessoas têm dificuldade de cuidar de uma ou duas crianças. Um professor que cuida de 40 e ainda ensina, tem que ser valorizado por isso. Tem que ter uma consideração maior por isso. Então é isso que esses professores estão clamando isso neste momento. Recebemos pela manhã do dia de hoje, eu e o prefeito Afonso, os professores da rede estadual no gabinete do prefeito. Recebemos, não podemos resolver o problema deles, mas procuramos o deputado Alexandre Guimarães, o qual recebeu uma comissão da Assembleia Legislativa e assumiu o compromisso de levar o debate das questões dos professores para dentro da bancada do PSC e para dentro da bancada do próprio governo do estado, para que o governo volte atrás numa série de pontos que são cruciais na questão da vida profissional desses professores. Porque se os professores tiverem uma consideração importante na sua carreira, teremos professores mais instruídos na rede, teremos professores mais satisfeitos e com certeza as crianças estarão aprendendo maior. Então, é isso que as escolas, os colégios estaduais de Campo Largo estão vivendo nesse momento aqui em Campo Largo. O prefeito já disse que está disposto a colaborar com outros setores, como o da polícia militar, que está com alguns problemas até de carro sem combustível, e o prefeito se propôs até a dar combustíveis para esses veículos rodarem. E na educação, ele também está disposto a ter algum meio para ajudar esses professores? Por exemplo, no caso da educação, nós recebemos um recurso do governo federal e do governo estadual para o transporte escolar. E a maior parte da verba é do município, que vai para o transporte escolar do município e do estado. Os alunos do município e os alunos do estado. Do estado são os alunos do 6º até o 9º ano e do ensino médio. O que acontece? O governo do estado já há uns 5 meses que não paga o transporte, não passa a parte dele do transporte escolar. Então a prefeitura está pagando com o dinheiro da prefeitura esse recurso porque não vai deixar os alunos a pé. Só que essa conta nós vamos cobrar do estado. Estamos cobrando isso do estado e vamos continuar cobrando. As escolas estaduais, o governo estadual não paga a luz há mais de 4 meses.
A Cocel é uma estatal que é do município de Campo Largo. Também está bancando, por enquanto, todo esse recurso para manter a luz dos colégios estaduais. Agora, vai chegar um momento em que a Cocel vai ter que cobrar duramente essa conta. O hospital infantil aqui em Campo Largo já está quase um ano sem pagar a luz. Não tem como a Cocel, o município, cortar, porque são pessoas que estão lá sendo tratadas e que precisam da luz. Mas nós precisamos dessa conta, porque esse dinheiro é do município. O prefeito já afirmou que no caso dos bombeiros que estão sem combustível e dos carros de polícia, nós vamos ter que ceder gasolina, emprestar gasolina para o Estado, para que o Estado nos pague depois, porque não podemos deixar a população desprotegida da questão do atendimento policial e do atendimento do Corpo de Bombeiro. Até o pessoal do Núcleo de Educação, que fiscaliza as nossas escolas municipais, não tem dinheiro, nem carro e nem dinheiro para gasolina. Quando eles vêm fiscalizar uma escola do município, eles pedem para que nós do município vamos até eles buscá-los para vir fiscalizar. Ou seja, o fiscalizado, que somos nós, temos que buscar o fiscalizador e trazer de carro. Então são situações constrangedoras que não deveriam mais acontecer no estado do Paraná. O estado do Paraná é um estado que aumentou a arrecadação, que está aumentando, basta olharmos nos sites da questão dos repasses do governo federal para o estado. Os repasses continuam. No caso da educação, o repasse independe de posições políticas. O repasse é feito pelo número de alunos, pelo Fundeb. É uma tabela que está visível na internet e que é possível verificar, consultando a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, essas verbas, esses repasses são trazidos para os municípios e para o estado do Paraná, como para os outros estados, independente dos sabores e das alegrias políticas. Então, este argumento que o governo federal não está repassando não é verdade, porque nós também estamos gerenciando a educação e a nossa educação não tem dinheiro sobrando, mas não está faltando. Está dentro do que é necessário para que a situação avance e tenha uma educação de qualidade. Segundo o prefeito, o valor que o governo estadual deve hoje ultrapassa 1 milhão só de energia elétrica. Ultrapassa 1 milhão só de energia elétrica e mais 1 milhão em torno da questão de transporte e outras questões que o governo não passa. Então já chega perto de 2 milhões aí de recurso que o município já investiu em questões que o governo do estado não tem investido. Também tem umas pendências na questão do governo federal em relação à Cocel, mas isso já está sendo acertado também e precisam terminar e repassar para que a situação avance. Nós estamos com a representante da PP Sindicato aqui para nos contar o que de tão grave está acontecendo hoje no estado da educação. A situação chegou a um ponto que só a greve que pode trazer assim, um retorno imediato para essa situação. A nossa greve, ela é de acordo com algumas propostas que o governo colocou em projeto de lei para ser votado na LEP, de caráter de urgência, né? No caso, a votação será amanhã. Esse projeto de lei ele vem ferir drasticamente o plano de carreira dos professores e, consequentemente, o bom andamento da educação estadual no Paraná. Muito bem, o valor que hoje o governo do estado deve só para os professores ultrapassa os 360 milhões. Já tem uma proposta de pagamento desse valor para os professores? Não, ele não apresentou proposta nenhuma, muito pelo contrário. Se vocês derem uma olhadinha no projeto de lei, ele não apresenta proposta e ainda quer retirar um plano, alguns ganhos que nós demoramos 40 anos para conseguir e de uma hora para outra ele apresenta como uma grande dificuldade para o Estado manter. Para quem está assistindo entender melhor, explica o que significa a hora-atividade. A hora-atividade é um determinado tempo que o professor tem fora de sala de aula, mas dentro da escola, para realizar as atividades, como correções de provas, preparação de aulas, leituras, porque vocês sabem que o professor ele está em constante formação. Não é o curso de licenciatura e pronto, né? É uma profissão que a gente tem que estar sempre se mantendo atualizado, tem que estar sempre estudando. E a cada aula
aula, que o professor entra na sala, os alunos esperam que o professor tenha uma boa bagagem e um método diferente para que chame a atenção deles, né? E é para isso que nós utilizamos a hora atividade. Hoje, o que podemos dizer sobre o término da greve? Ela só será até, no caso, até hoje, à tarde, ou ela vai continuar até ser resolvidos esses problemas? A greve, ela se estenderá até ser resolvidos os problemas. Os problemas são muito graves, o governo reduziu o porte das escolas, demitiu funcionários, não tem repassado os recursos, cortou vice-direções. Nós temos aqui no município da Balsa Nova que as 4 escolas perderam a vice-direção. Nós temos problemas sérios com pedagogas que, devido a esse porte menor, elas tiveram que sair das suas escolas e procurar vagas em outra, tiveram que entrar em sala de aula. Então, nós estamos vivendo, assim, uma desorganização inicial do ano letivo que é jamais visto, né? Superou até a época do governo Lerner. Hoje, os 100 mil professores representados pelo PP Sindicato, todos estão de acordo e desejam o mesmo processo? Todos, é unânime. Todos estão de acordo que essa greve se estenda até o governo dar um parecer favorável à categoria. Nós não estamos pedindo aumento de salário, como alguns órgãos de comunicação estão falando. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é manter o nosso plano de carreira e que o governo retome algumas práticas que ele andou colocando nesse início de ano letivo que se tornem sustentável. Você manter a escola num bom padrão de qualidade. Hoje existem diversos problemas, como falta de merenda, corte de 10 mil funcionários, entre zeladoras, administrativo e outros departamentos, e possivelmente 30%, segundo a nota que vocês emitiram, serão demitidos. Isso é verdade? Sim, é verdade. Alguns já foram demitidos, né? E com essa redução do porte da escola, o que é o porte? O porte determina quantos funcionários essa escola vai ter. Então, com essa redução do porte, o governo faz com que a escola tente trabalhar com um número muito limitado de funcionários. Tem escola que está sem nenhum funcionário, né? O que é o funcionário? O funcionário é o profissional que faz a limpeza, é o profissional que faz a merenda, né? Então, é humanamente impossível trabalhar assim. É o profissional que trabalha na secretaria, que cuida da documentação. Então, infelizmente, não há como manter a escola aberta nessa situação. Hoje, na escola que a senhora é professora, a escola, a manutenção, como é que começou para vocês? O governo não liberou o dinheiro da manutenção também? Não, esse dinheiro vem através do fundo rotativo, com parcelas do fundo rotativo. Ano passado ele ficou devendo 2 parcelas. Esse ano ele parece que ia depositar uma parcela, mas precisa verificar se já foi depositado. Me parece que não. Como é que está isso da sua escola? Não tem como começar, né, o ano letivo. Então, não é a questão do papel higiênico, é a questão do material de limpeza, né? Como que o agente educacional 1 vai manter a escola limpa se não tem como fazer isso, né? Então, assim, o professor, os funcionários, eles não estão na greve porque querem, né? A greve, infelizmente, ela foi assim o meio que nós temos, o último recurso que nós temos e que nós só utilizamos em último caso. Mas, infelizmente, o início do ano letivo foi comprometido, né, a sua data, devido a esses desmandos do governo atual. O prédio apresenta algum risco na sua manutenção para os alunos? Olha, o prédio da escola que eu trabalho, não, porque nós trabalhamos numa escola que é dualidade administrativa e quem reformou o prédio foi a prefeitura. Depois da chuva de granizo que nós tivemos aqui no município, quem
prontamente reformou a prefeitura, o espaço físico foi a prefeitura. Mas colégios que são só estaduais, como é o caso, por exemplo, do Colégio Clotário Portugal, eu estive lá na sexta-feira e ainda estão fazendo reformas. Ou seja, apresenta risco aos alunos que ali... Apresenta riscos, né? Porque a chuva de granizo não foi uma brincadeira, né? Foi uma coisa muito séria, os danos foram muito grandes e a demora para reforma do prédio é uma coisa assim que a gente não consegue compreender. Terminando essa matéria, só para quem está em casa entender melhor, a senhora disse que não é por aumento o motivo da greve. Explica novamente o motivo da greve para o pessoal entender claramente. Então, o motivo da greve é porque o governador colocou um projeto de lei na Assembleia para ser aprovado a toque de caixa, que fere drasticamente a qualidade da educação, através de um plano que limita ou extingue um plano de carreira que nós levamos 40 anos para conseguir, para chegar nesse patamar, que precisa ser revisto, que precisa de melhorias, porém o governo, além de não atender às necessidades, ele está retirando ganhos que foram conquistados ao longo desse período. E a greve é também pelos problemas gerenciais das escolas que nós estamos tendo agora, que seria a redução do porte, e essa redução do porte, então, ele traz quais tipos de prejuízo? Redução no número de funcionários, redução na vice-direção, redução de turmas. E tem casos em Curitiba de escolas que os cursos técnicos vão fechar, porque o governo simplesmente não permitiu mais isso. Outro item importante é as atividades em contraturno, que estão todas suspensas. Então, por exemplo, as escolas estaduais oferecem salas de apoio para os alunos de sexto ao nono ano que apresentam algum tipo de dificuldade. Isso foi cortado. Infelizmente, o governo cortou as atividades de esporte em contraturno. Então, são esses os principais motivos. Muito bem, a você estudante ou você pai de algum aluno da rede estadual, como a nossa amiga nos acabou de falar, não tem data determinada para que as aulas iniciem no Paraná.